Olá, eu sou Priscila Magalhães, sou cabeleireira, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu tenho postado nos últimos dias. Esse vídeo vai ser um relato mais pessoal do que profissional. É sobre os motivos, o que me motivou a cortar o meu cabelo no ano passado. Pra quem me conhece, eu sempre fui muito cabeluda, sempre tive cabelão, sempre fui muito vaidosa com o meu cabelo. Mas no ano passado eu meio que dei uma surtada e cortei o meu cabelo bem curtinho, cortei João. E assim, foi a primeira vez que eu tive meu cabelo curto por opção, se é que eu posso dizer que foi opção, porque não foi um corte consciente. Já fiquei careca outras vezes por cagada de cabeleireiro, cagada minha, mas nunca optei por ficar com o cabelo curtinho. E aí no ano passado eu cortei bem o Joãozinho. E primeiro de tudo eu quero esclarecer que eu não sou contra mudanças radicais, pelo contrário, eu super aprovo. Eu acho que as pessoas têm que experimentar sim novos cortes, ela tem que experimentar mudança, até porque cabelo cresce, gente. Aí você passa a vida toda, olha aquele corte na revista ou na internet, fala, nossa, eu queria esse corte, e não experimento o corte, passo a vida toda namorando corte e a vida toda com o mesmo estilo de cabelo. Então eu sou a favor sim das mudanças radicais, sutis, todas as mudanças. Eu gosto muito daquela música do Raul Gil que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas o problema, no caso, aonde eu quero chegar, é o que motiva a mudança. Então eu vou contextualizar a minha história. Quando eu cortei o meu cabelo, foi uma fase em que, assim como muitos brasileiros, eu experimentei as dores da crise. Meu marido tinha um emprego excelente, ganhava muito bem. Eu tinha um emprego muito bom, que eu ganhava muito bem. E de repente a gente não caiu de nível, a gente despencou. A gente saiu de salários muito bons, meu marido para salário nenhum, e eu para tipo 1/3 do que eu ganhava. Reduziu muito. Então a gente sente aquele choque, aquele baque, né? E o tempo foi passando, eu achei que seria uma crise assim de pouco tempo, daqui a pouco ia ter uma manobra aí do governo, sei lá. Eu nunca experimentei viver uma crise assim. E todos aqueles meus cremes maravilhosos, gente, eu era daquelas que ia na loja de cosméticos só pra ver o que tinha de novidade. Eu não ia na rua sem voltar pra casa com um potinho de creme, de alguma coisa. Então creme de cabelo pra mim era tesouro, quase vício. E aí o tempo foi passando, meus produtos foram acabando, porque eu tava usando, até que eu me via na prateleira do supermercado com vontade de chorar, porque eu tinha que escolher o shampoo mais barato. Não era assim, porque tem coisas assim em farmácia, em mercado, que tem uma qualidade assim legal, mas a minha situação ali não era para pegar uma coisa legal, eu tinha que comprar o mais barato. E aí aquilo ali me doeu horrores. Mas eu sou uma pessoa que procuro ter tendências positivas. Eu tô sempre tentando amenizar a situação, amenizar os sentimentos, apaziguar, ver o lado bom da coisa. Eu tenho essa inclinação. Claro que assim como todo mundo, eu também tenho meus momentos de mau humor, meus momentos de tristeza, de desespero, mas o meu padrão é estar sempre procurando ver o lado bom da coisa. Então eu simplesmente sufoquei aquela frustração e segui em frente. Aí até que um dia uma colega de trabalho falou: Pri, vou cortar meu cabelo. Eu, pô, vou cortar o meu também. Porque eu já estava traquinando cortar realmente o cabelo. Eu já tinha tirado o cabelo, tipo, a altura assim, mais ou menos do meio das costas, eu já tinha cortado mais ou menos assim no ombro. E já estava pensando em cortar curtinho, porque eu tinha visto uma foto na internet de uma menina com um corte de Joãozinho e que eu simplesmente achei ela linda. Mas claro, a menina é linda, o cabelo dela é lindo
E eu achei que eu ia ficar igual a ela, a foto produzida e tudo mais. Eu achei que eu ia ficar igual a ela. Aí no dia que a minha amiga foi cortar o cabelo, eu fui também. E eu levei 2 fotos. Uma dessa do cabelinho já curtinho, já assim, tipo, não sei se máquina 1, não sei a altura de uma máquina 1, mas Joãozinho mesmo. E uma outra com um corte assim um pouco mais audacioso, mais assim, tipo um undercut. Só que, você vê assim, eu tava tão desconectada, foi até pouco tempo, poucos meses antes de eu decidir voltar a trabalhar com cabelo, porque a minha história com cabelo é antiga. Só que aí eu entrei na empresa que eu trabalho hoje e sempre com um bom salário, desisti de ser cabeleireira. Mas enfim, eu fui com essas 2 fotos. E assim, uma das coisas que a gente não percebe, que tá aí é onde começam as ciladas emocionais, é que quando você se desequilibra em uma coisa, se você não se cuidar, aquilo vira uma bola de neve, você se desliga de tantas outras coisas. Só um momentinho. E aí eu já não cuidava mais do meu cabelo como eu cuidava antes. Como eu havia dito, os meus produtos já tinham acabado. E dá pra cuidar com produtos mais baratos? Dá sim, gente. Mas o meu estado emocional não me favorecia. Eu já não me cuidava mais como eu me cuidava antes. E aí eu tava com cabelo... Gente, eu sou crespa. O meu cabelo é crespo. Cabelo crespo requer tratamento semanal. E eu tava com o cabelo todo ressecado, só a base de shampoo, condicionador e o creme de pentear mais barato que eu achava no mercado. E aí qualquer corte que você fosse fazer ali, meu bem, não ia encaixar. E aí eu fui numa cabeleireira que ela é super competente, ela é uma cabeleireira maravilhosa. E aí ela começou a fazer o corte. A gente optou por aquele que me deixava com um pouco mais de cabelo, embora eu estivesse namorando lá o raspadinho. Só que o raspadinho, gente, nem combinava comigo por vários aspectos. Eu sempre fui admiradora de cabelão. Eu sempre quis ser Rapunzel. Então, assim, que doideira era aquela que do nada eu queria estar com o cabelo, cabeça raspada. Nada a ver, né? Então já era ali uma falta de lucidez da minha parte. Não é nem falta de lucidez, né? Falta de parar pra fazer uma autoavaliação. Aí ela começou a cortar o cabelo e o corte não encaixava, gente. Não encaixava, porque o cacho não estava formando. O cabelo tava uma bucha. E aí não tinha caimento. E pior, os cortes que eu levei eram cortes, sim, de cabelos cacheados. Eu fui na internet e pesquisei. Corte curto para cabelos cacheados. Beleza. Só apareceu, ou pelo menos os que eu me interessei, eram pessoas com cabelo cacheado, mas com a base lisa. Aquele cabelinho que tem aquela raiz lisa. E não é o meu caso. O meu cabelo é crespo desde lá do folículo. Então é claro que aqueles cortes também não iam encaixar no meu cabelo como encaixou no delas. E pra completar, tinha a questão do ressecamento. Realmente, gente, meu cabelo estava em estado de miséria. Tava muito maltratado, muito mal cuidado. E aí ela foi tirando, e nada do corte encaixar, nada de ficar bonito. Resumo da ópera. Eu fiquei com essa partezinha aqui toda curtinha, até mais ou menos a metade daqui da cabeça. E fiquei com uma franja aqui, só que assim, não ficou cacheadinha como essa. Ficou um cabelo de milho misturado com bombril, que não deu certo, gente. Ali, quando eu fui mandar uma foto pro meu marido, eu já vi que até o meu semblante, na hora de mandar foto, estava pior do que quando eu cheguei no salão. Ali foi o primeiro preço que eu paguei por essa questão de não procurar se autoavaliar. Já foi a minha primeira decepção. Isso foi uma quinta-feira. Eu cheguei em casa à noite e, detalhe, eu sou motociclista, então eu uso capacete. Quando eu tirei o capacete no portão da minha casa, eu tava como, gente? Eu tava péssima, eu tava feia, o cabelo tava pior ainda. Aí eu cheguei em casa, passei um áudio pro meu chefe, falando com ele, olha, chefe, amanhã de manhã eu não vou trabalhar, porque eu preciso achar um salão pra consertar a merda que eu fiz no meu cabelo.
Resumo, de manhã cedo eu fui pro salão, só que eu não fui no salão, eu fui numa barbearia, gente. Eu tava com tanta ânsia de tirar aquele negócio da minha cabeça, aquele tufo que ficou aqui, que a barbearia abre mais cedo. E eu ainda comecei, assim, uns raciocínios loucos. Tipo, mulher não lida muito com cabelo curtinho, então ela não sabe muito cortar cabelo curtinho. Eu vou cortar com barbeiro, que barbeiro já é craque em cabelo curtinho. Aí meu marido, coitado, me acompanhou. Cheguei lá, eu já, junto com o dono da barbearia, abri na barbearia e falei, corta. Aí ele, minha filha, você tentou cortar em casa? E aí você dá aquela engolida, né, que você não vai falar, que não vai denegrir o profissional, que eu tinha plena consciência de que ela é uma profissional top, que o problema não foi ela. O problema foi, além dos cortes que eu escolhi, o estado do meu cabelo. Se eu tivesse com aquele corte talvez tratado o que sobrou na minha cabeça, talvez teria dado uma encaixadinha, mas ali nem já era morta, né? Aí eu paguei o segundo preço, que quando ele cortou, ele simplesmente me deu um corte masculino. É óbvio que ele ia me dar um corte masculino. Não, óbvio não, que meu marido é barbeiro hoje, né? E ele faz cortes femininos fenomenais. Eu sei que quando eu saí da barbearia, eu tive uma necessidade imensa de tomar banho. Era uma vontade de tomar banho assim, que eu não me lembro de ter sentido aquela ânsia de ir embora e tomar banho. Eu me senti como se eu tivesse com pedacinhos de cabelo até a alma. É claro que quando a gente sai de salão, quando corta, tem uns cabelinhos assim no ombro, no pescoço. Mas, gente, foi um incômodo que não tem explicação. Fui pra casa, tomei um banho e logo no banho eu já senti assim aquela... como se estivesse saindo um ranço de mim. Enquanto eu tomava o banho, senti aquela água batendo no meu couro cabeludo, que eu nunca senti a água do chuveiro batendo no meu couro cabeludo, porque eu tenho muito cabelo. E eu senti aquela água e aquilo assim, aquilo descia como se fosse me livrando de um ranço mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa assim meio paradoxal, porque eu sentia um peso emocional que eu não sabia explicar. Eu sentia, eu não sei se era uma tristeza, eu não sei. Mas eu ficava abafando aquilo, como assim, tipo, ai, agora, que praticidade, eu não vou ficar tendo que finalizar cabelo de manhã, que eu não sei o que, agora é tudo prático, não vou enfiar cabelo molhado no capacete. Eu ficava abafando aquele sentimento que eu tava com isso, com essa coisa de prática. E, gente, aí eu já comecei a pagar um preço mais alto. Por quê? O nosso exterior é reflexo do nosso interior. Se você é uma pessoa mais exuberante, as suas roupas vão ser roupas mais ousadas, mais coloridas. Seu corte de cabelo vai ser um corte assim com mais volume, umas cores mais assim chamativas. Agora, se você é uma pessoa mais tímida, o seu exterior vai se refletir com cortes e penteados mais neutros, mais sóbrios, cores de roupas e modelos de roupas mais sóbrios e assim por diante. Só que o contrário também acontece. O nosso exterior também afeta o nosso interior. Acho que um exemplo muito simples disso é quando a gente vai numa festa, assim, onde as pessoas estão super bem vestidas e a gente está mal vestido. Dificilmente a gente se sentiria bem numa situação dessa, né? É claro que tem aquelas pessoas que estão nem aí pra nada, nada afeta, nada abala. Só que a maioria de nós não. A gente não vai se sentir bem se nós estivermos em um lugar com todo mundo muito arrumado e a gente desarrumado. E isso acontece também com o nosso cabelo. É a questão que nós falamos de autoestima, né? E o meu cabelo começou a refletir nas minhas atitudes. Porque eu me senti um menino. Gente, eu não só me senti um menino, eu fiquei parecendo realmente um menino. Lá no trabalho as pessoas se aproximavam assim da minha estação de trabalho, falava com todo mundo e na hora de falar comigo, tipo, a pessoa tinha um excesso de formalidade. Aí quando eu virava pra cumprimentar a pessoa, meu Deus, Priscila! Achei que era um rapaz.
Ah, quem tá querendo falar junto. Só que não. Aí falou, achei que era um rapaz. E aquilo já começava... Eu já sabia que eu tava igual um menino. Só que ali me dava certeza que eu tava igual um menino. Outra coisa que acontecia também é quando eu chegava no banheiro. Lá no trabalho tem uma parede, assim, bem grandona, com um espelhão. E quando você entra, você dá de cara com você. E aí eu me assustava. Já aconteceu assim, de tipo, eu dar um passo pra trás, porque eu não me reconhecia. Eu olhava pro espelho e eu via um menino, mas de fato, meu corte de cabelo estava completamente masculino. E não dava pra consertar, porque eu já não tinha mais o que tirar. Ele fez aqui bem, quase aqueles cortes disfarçados que os meninos fazem, que fica raspadinho aqui e vai subir no degradê. Então tava muito baixinho, não dava nem pra consertar. E aí o meu marido estava envolvido também com uma questão de multinível, que exigia uma apresentação, um lifestyle que a gente não tinha no momento. E eu sem cabelo ainda por cima, então nada ajudava. Aquilo foi só me fazendo me contrair mais. E aí eu, com esse hábito mental de procurar ser sempre positiva, eu ia abafando isso. Não que é errado procurar ser positiva, mas eu não tratei o meu sentimento, o meu emocional. Até que um belo dia eu estava assistindo um episódio do Esquadrão da Moda, quando o Rodrigo Sintra ele estava atendendo uma senhora com cabelo curtinho, masculinizado, eu achei super normal, estava assistindo de boa. E ele perguntou para ela, por que você corta o seu cabelo assim? E aí ela respondeu tipo, porque eu gosto. Aí ele parou, olhou pra ela e falou assim, eu sei por que você cortou o seu cabelo curto. Você deve ter passado por um momento da sua vida em que você precisou ser muito forte, e quando as mulheres passam por esse tipo de situação, ela tende a se masculinizar um pouco. Isso é uma fuga psicológica. E quando ele falou isso, cara, parece que ele falou pra mim. E não só parece que ele falou pra mim, como parece que alguém tirou um véu dos meus olhos. Alguém chegou pra mim e me desiludiu. Porque eu estava, tipo, meio que camuflando os meus sentimentos. E aí começam essas fugas psicológicas, essas fugas emocionais, de que realmente era um momento em que eu precisava ser muito forte, porque eu, além de estar ganhando muito pouco em relação ao que eu ganhava, eu estava ganhando para minha subsistência, o meu marido não estava ganhando nada, porque ele estava desempregado. E ele procurava emprego e as pessoas olhavam pro currículo dele assim, pô, foi coordenador? Você não vai querer ser peão, né, amigo? Não vou te contratar não, porque você tem muita qualificação. A gente se viu num ponto de estar retirando coisas do currículo. Antigamente a gente enchia linguiça no currículo, né, para poder ser escolhido. E aí a gente começou a se ver retirando coisas do currículo dele porque ele estava qualificado demais para a vaga. E aquilo, eu, a única provedora da casa, com os nossos compromissos financeiros do dia a dia, mais os compromissos financeiros que a gente tinha antes, né, porque a gente pagava a prestação de moto e todas essas outras coisas que não vem ao caso no momento. E eu, ao invés de aceitar a minha fragilidade e de tratar o meu emocional e tudo mais, não. Eu fui camuflando e aquilo chegou uma hora que estourou. E a primeira cagada que eu fiz foi cortar o meu cabelo. Uma mudança que não me fez bem, acabou com a minha autoestima. Eu acho que eu só não fiquei pior por causa dessa minha tendência a ser positiva. Eu tenho uma filosofia de vida que me apoia muito. Mas onde eu quero chegar com isso? É de que quando a gente tá se sentindo na lama, a última coisa que a gente precisa é de algo que afete a nossa autoestima. E foi isso que eu fiz. Eu já tava me sentindo no fundo do poço, porque essa questão de você não se sentir bem, isso é independente de como o cenário é realmente. No meu caso, o cenário realmente era ruim, mas talvez a minha sensação fosse um pouco exagerada. Talvez a coisa não tivesse tão ruim assim. Porque afinal de contas eu tenho casa, eu tinha comida. Eu só não tinha
luxinhos que eu gostava. Mas enfim, numa situação dessa, a última coisa que a gente precisa é de algo que afete a nossa autoestima. Porque a autoestima baixa reflete em tudo na nossa vida. Reflete na maneira como nós nos colocamos perante a situação e perante as pessoas. Reflete na maneira como nós nos comunicamos. A gente se sente, como é que eu posso dizer? Não é incompetente, a gente se sente incapaz. Às vezes vem assim aquela boa ideia, aquela coisa, e a gente está tão murcho, que a gente se sente incapaz de colocar aquilo em execução. E, gente, tem aqueles momentos da vida que parece que tudo conspira contra nós. Tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos esforços nunca são recompensados. E aí, nessa hora, eu ainda fui lá e fiz a cagada de cortar o meu cabelo e mexi com a minha autoestima. Quando eu assisti esse episódio, aquilo pra mim foi um despertar. Aí, resumo, chorei pra caramba, sentei com meu marido, conversei com meu marido, procurei dentro da minha filosofia compreender que era um momento que eu estava passando e que eu não sou obrigada a ser forte. Eu estava sim como provedora única da casa, mas aquilo não seria permanente. E foi também uma situação em que eu percebi que o meu marido tinha mais fragilidade emocional do que eu. E eu me sentia na obrigação de estar forte, porque ele já estava meio que em um quadro depressivo. E eu fui camuflando, ao invés de tratar, eu fui camuflando os sentimentos. E aí a coisa foi só água abaixo. Mas depois desse despertar, que eu vi que eu estava fazendo uma autossabotagem e que eu estava botando o sentimento como sujeira para baixo do tapete. O primeiro passo que nós fizemos depois disso, meu cabelo já tinha crescido um pouquinho, foi acertar o meu corte. Nesse período eu já tinha iniciado o curso de cabeleireiro, porque até então eu já mexi com cabelo antes, mas nunca como profissional. E o meu marido, um episódio até que depois eu posso contar, porque também foi uma fase importante da nossa vida, ele tinha iniciado o curso de barbeiro. E foi justamente pra gente, essa nossa saída do fundo do poço começou aí. E aí ele mesmo veio acertar o meu corte. Aí ele acertou o pezinho aqui do lado, acertou a minha nuca e eu fiquei com um corte curtinho, né? Porque eu não tinha cabelo pra corrigir, mas feminino. E isso fez toda a diferença pra mim. Parece uma coisa boba, um mimimi, só que não é, gente. Coisas que afetam a nossa autoestima mudam a maneira como nós, como nós nos colocamos perante as situações que a vida nos oferece. Aquela vergonha que eu sentia quando eu chegava no curso de cabeleireiro já foi assim dissipada, eu já cheguei me sentindo mais coisa. E outra, as pessoas percebiam. As pessoas faziam, agora sim, tá bacana, tá bonita. Então, eu percebi, assim, até em fotos, esse tipo de coisa, assim, o brilho voltar pros olhos. Porque, gente, se tem um troço que entrega o nosso estado emocional, é a tal da foto. Não adianta você querer fingir que você tá bem e tirar uma foto que fica ali, aquela coisa enchavida fica na cara. E isso refletiu. Então, o meu conselho pra você que quer fazer essa mudança radical, se você quer fazer porque você entende que é um visual que você quer experimentar, que é um visual que você admira, se você tem isso em mente, que você entende que cabelo cresce, que você vai estar desse jeito hoje, amanhã você vai estar de outro, top! Faça essa mudança, não deixe de viver essa experiência, porque é algo muito bom, muito positivo. Agora, se você está passando por uma situação dolorida na sua vida, uma separação, uma perda de qualquer outra coisa, e te dá esse surto de mudar o cabelo, não corte seu cabelo curtinho. Fique loira, fique ruiva, se você já é loira, pinta de preto azulado,
Dá um cortezinho mais simples, qualquer coisa, mas não faça nada que seja irreversível, porque uma coloração ruim você troca, você descolore, você recolore, claro que tudo dentro dos seus limites, mas é algo que tem solução. Agora, um cabelo Joãozinho, amiga, só crescendo de novo. E aí eu repito uma frase que eu já usei nesse vídeo. A última coisa que você precisa quando você está no fundo do poço é de uma coisa que te reduza a autoestima. Então, faça qualquer outra coisa. Pinta, sei lá, não vou ficar repetitiva, mas cuide da sua autoestima. Uma mulher com autoestima alta, ou melhor, uma pessoa com autoestima alta, ela peita qualquer problema de uma maneira diferente. Ela tá sempre por cima, ainda que alguém tente colocar a pessoa para baixo, a autoestima dela vai lá e ó, dá gás para ela. E aí ela supera a situação, quando ela vai ver, ela olha para trás, tudo passou, tudo se renovou e agora uma pessoa com baixa autoestima é o contrário. Então, fica a dica, cuide-se do seu emocional, procure se conhecer e procure entender as suas motivações. Peça ajuda, mas peça ajuda não do Facebook, não do Instagram e não daquela sua coleguinha que pode ter um rancinho de inveja de você. Mas peça ajuda para alguém que seja autoridade. Se você não tem condições de procurar um psicólogo, procure uma pessoa mais velha, uma pessoa que você respeita, uma pessoa que você consegue visualizar na vida dela uma boa conduta, uma conduta que traga paz e tranquilidade, mesmo perante os problemas. Procure uma religião, se entregue um pouco mais na sua religião, numa filosofia de vida, porque isso ajuda muito. A fé traz muito amparo pra gente no momento de dor. Então, esse é o meu recadinho que eu queria dar, eu queria compartilhar isso porque foi importante pra mim e eu acho que pode ser importante pra muitas pessoas. Então, beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.